Sabia que Maringá tem uma extensão de quase 10 quilômetros de estrada de ferro em seu eixo urbano? E uma boa parte dela passa bem no centro da cidade. E sabe onde? No subsolo. Você conhece a história de nossa estação ferroviária, que ficava bem aqui, próximo onde hoje está o terminal intermodal, que inclusive está preparado para receber o transporte de pessoas em trens ou metrôs? Fique conosco e seja bem-vindo ao Maringá Histórica. Em 31 de janeiro de 1954, ocorreu a inauguração da Estação Ferroviária de Maringá, fato aguardado há muito tempo por comerciantes e agricultores de toda a região. Ocorre que, em maio de 1947, a então Companhia de Terras Norte do Paraná transferiu o centro comercial da cidade para uma região mais a leste do núcleo inicial, que com isso passou a ficar conhecido como Maringá Velho. A nova área foi contemplada com um moderno projeto urbanístico desenvolvido por Jorge de Macedo Vieira. Para sensibilizar e convencer investidores a acreditarem no Maringá novo, a colonizadora explicou que a estação ferroviária seria instalada nessa nova região, fato que reforçava a necessidade daquela transferência. Ocorre que essa obra levou quase 7 anos para ser inaugurada. Muito embora o local da futura estação ferroviária já estivesse definido pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro desde a década de 1940, os trabalhos não avançaram conforme o previsto pela companhia, que propagandeava aos compradores de lotes que em breve o trem estaria apitando em solo maringaense. Sem as locomotivas, o escoamento da produção e a vinda de novos trabalhadores ficavam cada vez mais limitados. Os investidores buscavam alternativas à época, como transporte aéreo e rodoviário. A estrada de ferro de Maringá, que deveria ser construída a partir de Apucarana, estava projetada para seguir até o Paraguai, mas vários problemas acarretaram o atraso histórico. Por exemplo, os técnicos destinaram a maior parte dos investimentos abrindo picadas, não restando recursos para o assentamento dos trilhos. O resultado é que as picadas fecharam com a demora na execução da obra e o serviço ficou parcialmente perdido. Pouca gente sabe, mas além da Companhia de Terras, os britânicos também eram proprietários da Companhia Ferroviária, que expandiu os trilhos pelo norte do Paraná. Até o final de sua gestão, a linha tinha avançado consideravelmente, de Ourinhos até Apucarana. Mas, por ter sido incorporada à União em 1944, a companhia teve que se desfazer da direção da ferrovia. A partir desse ponto, sendo uma obra administrada pelo governo federal, surgiram dificuldades e prazos foram sendo postergados. No início da década de 1950, a prefeitura, a própria companhia, a recém-fundada Associação Comercial de Maringá, clubes de serviços, entre outras representações da sociedade, clamavam às autoridades públicas pelo início das operações da estação ferroviária. Sem essa estrutura de transbordo, as mercadorias tinham que ser levadas para a estação de Apucarana, de onde eram transportadas para o restante do país, em especial com destino ao Porto de Santos. Os prejuízos eram enormes, principalmente para os setores do comércio, atacado e agricultura, sem contar os transtornos que as pessoas tinham com a dificuldade de transitar pelas precárias estradas da época. Por fim, em 31 de janeiro de 1954,
o primeiro trem de passageiros puxado pela locomotiva 608, procedente de Curitiba, aportou em Maringá. O maquinista que conduziu o veículo foi José Mariano, apoiado pelo foguista José Glade. A gerência da estação ficou sob responsabilidade de Américo Lopes. O evento, considerado um dos mais relevantes na história do desenvolvimento de Maringá e região, foi concebido como um dia festivo. Para os empresários que viam aumentar a prosperidade e aos políticos de olho nos dividendos eleitorais, a chegada do trem foi um marco. Um novo tempo surgia. A multidão presente sabia que Maringá nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Depoimentos apontam que mais de 4.000 pessoas presenciaram a chegada do trem. Aquele 31 de janeiro de 54, pelos registros fotográficos de Ken Jueta, foi um dia chuvoso. A banda municipal Gilberto de Carvalho abrilhantou o acontecimento. A empolgação dos maringaenses e de moradores de cidades próximas, comprovada pela grande presença de público, é plenamente justificada, porque foi uma espera de anos. O último trecho que havia sido inaugurado pela rede de viação Paraná-Santa Catarina foi em 1944, quando atingiu Apucarana. Até 54, este era considerado a ponta do trilho mais próxima. Não se tratou, portanto, de mera inauguração de um prédio, mas de um complexo de transbordo com um trecho de 64 quilômetros de trilhos que conectou Maringá a Apucarana e de lá ao restante do país. Depois da chegada do trem, fizeram uso da palavra na praça em frente à estação ferroviária o vereador Mário Clapiero Urbinati, o gerente-geral da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Aristides de Souza Melo, e o representante do Ministério da Aviação e Obras Públicas, Silvio de Aquino da Costa. Na sequência, durante o almoço, que foi servido no restaurante Lord Lovat, outras personalidades discursaram. A bibliografia existente levava a crer que o prédio da estação ferroviária estava completamente concluído quando ocorreu essa inauguração. Na verdade, como se não bastasse o atraso no início de suas operações, a obra estava inacabada, mostrando que a pressão de entidades, empresariado e lideranças trouxe resultado. A partir da inauguração da ferrovia, Maringá de fato passou a ser a nova Boca do Sertão, papel até então desempenhado por Apucarana. Afinal, o trem também era sinônimo de progresso. Daquele momento em diante, a cidade deslanchou. Foi quando grandes empresas começaram a montar filiais por aqui, como foi o caso da Irmãos Fugante S.A., Dias Martins, entre muitas outras. O ramal ferroviário de Maringá passou a receber mercadorias vindas de Curitiba, São Paulo e outros grandes centros. Daqui, eram distribuídas para todo o noroeste e oeste do Paraná, além do sul do Mato Grosso. Seria somente em 1972 que os trilhos chegariam em Cianorte, ponto final do trecho até o momento. Ou seja, o projeto de atingir a fronteira com o Paraguai por meio da ferrovia pelo norte do Paraná nunca foi concretizado. Para abrigar os ferroviários juntamente de suas famílias, uma colônia com 50 casas foi construída às margens da linha férrea. Era um pequeno bairro que ficava no coração da cidade. Ali, além de arquiteturas similares que se diferenciavam muitas vezes pelo cargo do funcionário, havia campo de futebol e outros ambientes de uso comunitário. Era um espaço com muita vida e que os antigos moradores se lembram muito bem. Próximo dali, ficavam grandes armazéns de apoio à estação, instalados às margens da Avenida Tamandaré. Trata-se da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A., que mantinha a sigla AGEF.
Constituída sob a forma de sociedade anônima de economia mista, em agosto de 1959, estava vinculada ao Ministério dos Transportes. Sua atividade principal consistia na construção, instalação e operação em âmbito nacional de terminais, armazéns gerais e silos destinados a complementar, auxiliar e incentivar o transporte ferroviário. Eram nessas grandes construções que ficavam armazenadas mercadorias diversas para retirada ou escoamento por meio dos trilhos. No final da década de 1960, o prédio da estação e o seu pátio de manobras foram completamente remodelados para atender a demanda crescente. Em 1976, a Rede Viação Paraná-Santa Catarina reduziu o transporte de passageiros em Maringá e em outras regiões do norte do estado, alegando drástica redução no número de usuários, visto que as rodovias tinham se tornado viáveis, com rotas mais curtas aos diferentes destinos. No início dos anos 1980, partiram daqui os últimos vagões com passageiros. Esse complexo foi administrado pela Rede Viação Ferroviária São Paulo-Paraná entre os anos 1954 e 75 e pela Rede Ferroviária Federal S.A. de 75 até 91, quando foi demolido para dar espaço ao projeto Ágora, desenvolvido por Oscar Niemeyer nos anos 1980 e que não saiu do papel. A proposta foi modificada e se transformou no novo centro. Aliás, temos um vídeo sobre essa história aqui no canal. Dá uma conferida. Vale lembrar que antes da retirada do pátio de manobras desse local, para chegar aos bairros da zona norte de Maringá, muitas pessoas precisavam pular os vagões que cruzavam os trilhos. Era um problema de mobilidade urbana que dificultava o crescimento da cidade. Para amenizar essa situação e também reduzir acidentes nas passagens de nível, em maio de 1966 foi inaugurado o Viaduto do Café, na Avenida São Paulo, com a presença do então governador Paulo Pimentel. A estrutura serviu a cidade por 30 anos. A estação ferroviária de Maringá e a colônia dos ferroviários foram demolidas em 1991. Tratam-se de apenas 37 anos de atividades na região central da cidade. Quantos sonhos ganharam forma com as chegadas e quantos outros se desfizeram com as partidas na plataforma que ficava bem aqui? Quantas milhares de pessoas viajaram no embalo dos trilhos das locomotivas para os mais diversos destinos? Realmente é uma pena que a estação ferroviária não tenha sido preservada, como um recorte de nosso passado. Hoje teríamos a modernidade em meio às memórias que ajudaram a construir essa maravilhosa cidade que moramos. Você conhecia essa história? Aproveite para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo a partir de nosso canal. Também nos ajude se inscrevendo e ativando as notificações. Toda semana, por aqui, lhe convidamos para uma volta ao nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!